Olá, crianças! Shalom! Tudo bem com vocês? Tia Neuza está aqui hoje trazendo mais uma série muito legal. Desta vez nós vamos estar estudando a vida do rei Davi. Desde o momento em que ele foi chamado e ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, até a sua morte. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido com um propósito e uma missão. Você sabia que Deus escolheu você para uma missão especial? Deus conhece o seu coração e Ele conta com você para que a missão que Ele tem para você possa se cumprir, ok? Vamos hoje com o rei Davi começar essa jornada muito legal e entender porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Vamos à nossa história de hoje? A nossa história bíblica de hoje está no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 1 ao 13. E o versículo da semana é: porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Certa vez estava Deus descontente com o rei que governava o seu povo. O nome dele era Saul. Embora fosse ele bonito e muito valente, havia sido desobediente. Nesta época também havia um profeta temente a Deus e muito respeitado pelo povo. Samuel era alguém que falava da parte de Deus. Então Deus disse a Samuel para ir a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois havia escolhido um de seus filhos para ser o rei no lugar do rei Saul. Samuel fez tudo como Deus lhe dissera. Chegou até a casa de Jessé e pediu para que fosse com ele oferecer sacrifícios a Deus. Samuel disse ainda a Jessé para que ele e todos seus filhos se purificassem para se apresentarem diante do Senhor com os sacrifícios. Eliabe, o filho mais velho, foi o primeiro que Jessé trouxe à presença do sacerdote Samuel. Ele era alto, de boa aparência. Samuel logo pensou que seria ele o novo rei de Israel, escolhido por Deus. Mas o Senhor lhe falou ao coração: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E assim, Jessé apresentou 7 dos seus filhos, até que Samuel lhe perguntou se não havia outro. Foi quando Jessé disse que faltava um, o caçula, mas que estava tomando conta das ovelhas no campo. E Samuel imediatamente pediu que o chamassem, pois ele queria ver o garoto. E quando Davi apareceu, eis que era saudável, de olhos brilhantes. A Bíblia diz que ele era ruivo e de boa aparência. Mas o importante é que este era quem Deus havia escolhido. Naquele momento e diante de toda a família de Davi, Samuel pegou um chifre, um recipiente que continha um azeite, e ungiu a Davi. A Bíblia nos diz que, daquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e passou a andar com ele. E aí, crianças, gostaram da história? Que legal, né? Agora eu te pergunto, se você fosse como Davi, você ia acreditar também que você seria ungido rei naquela época? Ele tinha irmãos maiores e melhores guerreiros do que ele, afinal Davi era apenas um pastor. Mas aí que está o segredo, o coração de Davi. Deus olha para o nosso coração. Ele não olha para a nossa aparência. Se nós somos altos, baixos, gordos, magros, louros, morenos,
pele clara, pele escura, se nós falamos português, inglês, espanhol, chinês, não importa. Deus vê o nosso coração e a nossa disposição em servi-lo, em obedecê-lo. E ele encontrou isso em Davi. Por isso, na história, ele diz que ele não julga e não vê como os homens que olham só para a aparência. Deus olha para dentro de nós, para o nosso coração e vê o que há de melhor em nós. Esse é o nosso Papai do Céu. Ele sempre enxerga em nós o melhor. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai e nós somos filhos dele. Por isso, nós precisamos sempre buscar a Deus em oração, lendo a palavra, participando aqui conosco das nossas aulinhas dominicais, para entender o amor de Deus e o propósito dele nas nossas vidas, ok? Mas essa história ainda continua. Pelas próximas 5 semanas, nós vamos falar mais um pouquinho dos propósitos e do amor do Senhor para conosco, ok? Nesta hora nós vamos orar, por isso fecha os seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu agora, ok? Obrigada, Papai, pela Tua palavra. Obrigada, Papai, pelo Teu grande amor em nos escolher, em contar conosco para poder ajudar, para que a Tua palavra alcance mais e mais pessoas. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequeninos, tão frágeis, tão incapazes de realizar aquilo que o Senhor nos pede. E nós somos mesmos. Por isso, nesta hora, nós queremos te pedir que derrame sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo neste dia, para que a gente possa entender o Teu propósito e o Teu chamado para cada um de nós, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra e ao Teu chamado. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus amores. Nunca se esqueça que você é um escolhido do Senhor, ok? Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Você é um filho amado e escolhido do Papai do Céu para grandes projetos, ok? Eu te vejo na próxima semana. Um beijo no seu coração e até lá.